Muito bem, estamos ao vivo. Muito bom dia para você. Feliz dia do yoga, feliz dia internacional do yoga. Antes esse dia era comemorado ali na entrada da primavera, né? Dia 20, 21, 22 de setembro, quando a gente tinha até aquele Yoga pela Paz, evento antigo aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E o governo da Índia, em 2014, se não me engano, ele instituiu o dia 21 de junho, né? Então, de qualquer forma, yoga para a gente é todo dia. Mas a gente vai usar esse dia de hoje, então, para agregar e agregar muito com pessoas de uma relevância absurda no mundo do yoga. Eu estou aqui para trazer para vocês, para minha felicidade, professor PhD, nossa, como eu queria falar PhD, professor Roberto Simões. Professor Roberto Simões, ele é autor do Yoga Malandro, livro que saiu ontem, a gente vai falar dele. Ele é pós-doc pela Ciência da Religião da PUC aqui de São Paulo. Ele edita o site Yoga Contemporâneo, tem podcast, tem a plataforma EAD com cursos, tem um sem número de coisas. Esse cara não dorme, é impressionante. Ele está em todos os canais e, gentilmente, foi muito rapidamente, de uma prontidão absurda, de aceitar o convite. Quero te agradecer, Roberto, muito por isso, por estar aqui. E é muito importante para mim estar aqui contigo. Você sabe da importância de tudo que você tem feito na minha jornada como professor de yoga, de meditação. E, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço demais, César, o convite. É uma honra estar aqui nesse teu canal novo e também no Dia Internacional do Yoga, para a gente poder trocar, compartilhar, mas, sobretudo, somar com quem estiver nos assistindo para poder conversar um pouco mais sobre yoga fora do escopo biomédico, fora do escopo exegético, pensando um pouco mais do yoga da vida real. É isso, tudo que a gente precisa, né? Então, conta pra gente, professor, mandando a real do yoga. Vou te deixar em tela cheia, porque essa cara careca aqui, não sei se você tá muito melhor apresentável, eu sou meio estranho, e a gente vai conversando. Vamos lá. Eu consigo ver a galera aqui, cara, que tá conosco, não? Acho que não. Eu consigo ver aqui quem está entrando, quem está assistindo, o número, né? Em relação ao número. As pessoas, Tá bom. Quem são, não, mas... Beleza. Então, quem estiver nos assistindo aí, fique à vontade para colocar as suas questões ali do lado, que é mais importante do que eu ficar falando aqui, as perguntas, ideias, dúvidas, angústias, temores, ansiedade, raiva, problemas que eu possa vir a gerar em você. Meu objetivo, muito mais do que esclarecer, é a gente suscitar pluralidade de pensamentos. Enfim, vou dar uma pequena apresentação assim do que o César me propôs, que é Mandando a Real. É um podcast, também um artigo que eu escrevi. A proposta é a seguinte: a gente nasce da ideia do desejo de muitos yogis e yoginis no Brasil, ao longo desses meus 10 anos estudando yoga, desde o mestrado até o pós-doc, de desejarem a servidão para si mesmos através do yoga. Parece um contrassenso, mas há um desejo por boa parte de yogis e yoginis no Brasil de desejarem a servidão no yoga, né? E eu tento me explicar isso melhor. O yoga, em vez de ser uma proposta para a libertação deles, ou qualquer outra aproximação que você preferir, moksha, kaivalya, sei lá, algum grau de samadhi, nirvana, sei lá, parecem desejar resgatar uma era de ouro do yoga perdido, ou buscar, né, um futuro ideal para o yoga ou para os yogis, né? Entre estes, é muito comum a ideia de que exista um yoga como marco absoluto, invariavelmente é o deles, do mestre dele, obviamente, porque ninguém descobre qual é o yoga e fala, não, mas não é o meu, é o seu. Então, há uma ideia muito enraizada na cultura yógica do Brasil,
a partir dos anos 50, quando o yoga vai chegar no Brasil com força, ou pelo menos vai chegar no Brasil com força, se estabelece realmente a partir dos anos 80, 90 mesmo, e a partir dos anos 2000, 2010, vai começar a vir yogas de outros locais do mundo, da Índia, obviamente, mas também da Califórnia, sobretudo dos Estados Unidos, e algumas modalidades da Europa, mas sobretudo Califórnia e da Índia chegam a partir dos anos 2010. Por que eu estou dizendo isso? Entre 1950, quando o primeiro livro de yoga é escrito no Brasil com Caio Miranda, até 2000, sem pestanejar, nós tínhamos 2 escolas de yoga no Brasil muito fortes. Claro que existiam outras, mas se você cair de paraquedas no Brasil procurando yoga nesse período, entre 1980 a 2000, 99, 2000, você encontrar 2 grandes escolas de yoga, não preciso gastar lá para explicar quais são, e a partir daí houve uma pluralidade muito maior de yogas, né? Há um período, então, no qual yogis no Brasil, formado por essas 2 grandes personagens do yoga no Brasil, Hermógenes e De Rose, começa a fazer incursões na Índia e começa a perceber que yoga no qual eles aprenderam aqui, sobretudo pela visão yoga terapêutica de Hermógenes e a visão mais pré-védica, vamos colocar assim, de De Rose, vão tentar encontrar isso na Índia e não encontram. Há uma tentativa disso nos anos 60, 70, mas com muito mais força a partir dos anos 90 e 80, mais 90, e não encontram uma referência dos yogas no qual eles foram formados aqui. E aí começa uma onda de autenticação e legitimação de um yoga mais indiano do que o outro. E isso começa a conduzir os yogis no Brasil a uma luta muito grande por a pureza do yoga, né? Então, há todos uma busca muito forte, e repercute ainda hoje, em 2020, porque nós somos formados por essa geração posterior de Hermógenes e De Rose, por uma busca pela essência do yoga perdido, como se o yoga, no contato com o mundo, entre aspas, ocidental, tivesse deturpado a essência do yoga. No primeiro ponto a ser esclarecido com muita veemência, e que é um fato, nunca ninguém conseguiu achar o yoga original. Não há em nenhum livro, nenhuma declaração, nenhuma transmissão oral, o que é que for, ou uma linhagem, uma tradição, que consiga dizer a si mesma que ela é o ponto zero do yoga. A gente entende que, a partir do século II ou século VIII a.C., com Patanjali, pela primeira vez haverá uma sistematização, provavelmente, de uma pluralidade de yogas que existiam antes da dominação bramânica, ou védica, ou hinduísta, se você preferir. O yoga, então, a partir de Patanjali, vai ser inscrito como um novo darshana, um ponto de vista filosófico-religioso do hinduísmo, ao lado do Sankhya, ao lado do Vedanta, dentre mais 3 perspectivas, darshanas. 1000 anos depois, na Idade Medieval da Índia, vai surgir um fluxo descodificado, como diz Deleuze e Guattari, ou seja, uma linha de fuga no yoga que vai questionar o yoga bramânico, porque ele vai ser atravessado pelo budismo, ele vai ser atravessado pelo Vedanta Advaita, o Advaita de Shankaracharya, ele é atravessado pela religião tântrica, ele é atravessado pelo sufismo, que é a parte mística entre os muçulmanos islâmica, ele é atravessado pela medicina ayurveda. Isso faz com que surja um novo tipo de yoga. E nós temos aí 3 escrituras, entre outras, mas 3 são muito mais conhecidas entre nós brasileiros, que é o Hatha Yoga Pradipika, Giranda Samhita e o Shiva Samhita. Mas com essa adequação, inovação, essa busca pela originalidade que entre os yogis e yoginis brasileiras toma com muito mais força a partir dos anos 2000, se começa a pensar que, por exemplo, o Hatha Yoga, o yoga postural, o yoga que tem posturas, tem mantras, tem mudras, kriyas, são apenas uma preparação para o Raja Yoga, né? O yoga de Patanjali. E se cria um hábitos, se cria um mito, se cria uma ideologia,
se cria um pensamento muito autoritário que acredita que é necessário, então, resgatar um yoga ancestral original. Não é à toa, e nem por coincidência, que surge no Brasil o Swasti Yoga, que se diz uma sistematização yógica pré-védica, antes de Patanjali. E tira esse sorriso de escárnio no canto da boca. Porque, assim como De Rose também cria o yoga dele sem nenhuma base comprovada historicamente por uma linhagem, ou tradição, ou escola indiana, Hermógenes igualmente. Ambos são autodidatas. Ambos fazem parte de algo que é muito comum entre nós brasileiros e latino-americanos, mas entre nós brasileiros com muito mais força e consagrada aí com a Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, que é a veia antropofágica dos brasileiros. A gente pega hinduísmo com cristianismo popular e cria o espiritismo kardecista. A gente pega o xamanismo peruano no norte do Brasil, na Amazônia, mistura com o cristianismo popular e vai juntar na mão de seringueiros, analfabetos praticamente, o Santo Daime, uma religião ayahuasqueira nativa do Brasil. A gente vai pegar o espiritismo kardecista com as religiões afro e nós fundamos a Umbanda. E eu poderia ficar aqui a infinito citando religiões nativas brasileiras, talvez alguns de vocês nem conheçam, mas são nativas brasileiras. Se é uma característica entre nós brasileiros é a antropofagia, e entre a nossa religiosidade é a criação de religiões ou espiritualidades terapêuticas. Aí eu estou querendo chegar com esse segundo patamar, para amarrar com o nosso primeiro blá. O yoga no Brasil veio se construindo, numa de suas vertentes, com algo que é muito comum entre nós brasileiros, e não é à toa que Hermógenes é considerado um yoga muito mais estimado por entre nós brasileiros, yogis e yoginis, do que De Rose, por exemplo. Há um senso comum de De Rose ser alguém menor, né? Dentro de uma parcela, tá certo? Que ele também, a galera do Swasti Yoga é muito forte também. O que eu quero dizer com isso é que há uma proposta real entre muitos yogis e yoginis, ou leia de uma outra forma, há uma sensação que foi construída socialmente na realidade de yogis e yoginis no Brasil, entre os anos 90 e 2000, com muito mais força, mas veio muito antes disso, de uma sensação de falta, da sensação de uma incompletude entre o yoga no Brasil e os yogas no Brasil. Vou tentar ser mais claro. O yoga destes que se sentem que falta algo no yoga deles, empreendem uma verdadeira guerra santa no resgate de uma era de ouro perdida do yoga, ou do yoga original, e a ideia absolutamente construída, ilusória, de que o yoga foi deturpado entre nós brasileiros, entre nós ocidentais de uma forma geral. O que eu venho aqui dizer é que, por exemplo, não há ninguém reivindicando a falta da parcela jainista do yoga, que foi uma influência muito forte no período medieval. Eu não vejo ninguém reclamando que nós esquecemos a contribuição budista entre os yogis medievais que questionaram o sistema de castas na Índia, por exemplo, e que influencia muito os Hatha Yogis medievais, do qual nós somos herdeiros. Não há ninguém reivindicando, ou muito poucos, reivindicando a parte tântrica do yoga ou a parte dos Nata, Sampradaya, por exemplo. Agora, há muita gente questionando um afastamento do hinduísmo ou do brahmanismo e do Vedanta, mais recentemente, como se isso fosse uma falta de conhecimento ou uma deturpação, uma contaminação do yoga, e estes, então, se entendem como resgate, alguém que vai resgatar essa essência perdida. Se você não está acompanhando o meu rolê ainda, eu vou tentar deixar mais claro. Essa versão, essa perspectiva de que algo falta no yoga deles, vem construindo no Brasil uma ala pequeno-fascista entre os yogis brasileiros. Uma ala mais autoritária,
que reclama para si os detentores do saber do que é o yoga. O que está por trás disso, na verdade, é uma verdadeira ojeriza, um verdadeiro medo, o mesmo medo talvez que tenha se instalado em Arjuna, no Bhagavad Gita, de não conseguir entrar na guerra, pelo pluralismo que o yoga no Brasil ocorreu. O brasileiro, ele imprime nos yogas que ele constrói um pluralismo que é típico de nossa cultura. Então, por exemplo, Gandhi Yoga, que é a aproximação do yoga com rastafarismo. O Waking Love, Caminho do Coração, do Prem Baba, uma aproximação com o daimismo, religião nativa do norte do país, no qual ele era fardado, e fez um sincretismo do Swasti Yoga do De Rose, porque Prem Baba, antes Janderson, era um De Rosiano, com o Santo Daime, no qual era fardado, religião no qual ele era convertido. Ele junta os dois e forma uma terceira espiritualidade, que é o Waking Love. Nós temos também o Yoga Terapia, de Hermógenes, que é a junção do espiritismo kardecista com a figura de Jesus como um grande yogi e a cultura yógica. Então, entenda que essa diversidade no qual o yoga no Brasil mostra com força não é uma deturpação, não é um veneno, não é um mal a ser extirpado, mas é a riqueza no qual nós, como povo, com essa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que nós construímos é menor e tudo que vem de fora é melhor. Isso se repete no yoga. Então, o que eu estou querendo dizer? Que estudar o yoga no Brasil é colocar uma grande parcela da população brasileira num cadinho, ou seja, possível de ser enxergada num microscópio maior. Os yogis brasileiros, na sua maioria brancos, classe média alta, reivindicam para si uma pureza do yoga como que herdeiros coloniais dos brahmanes. Então, a gente, brasileiro leigo, mais espontâneo, ou que não consegue fazer valer com coragem o que realmente acredita, ou propõe, ou vive, acha-se menor, porque tem um yoga que é particular e singular seu. Isso é muito curioso, porque na história do yoga, sempre isso aconteceu. Novos atravessamentos construindo novos yogas. E eu vou dar exemplo. Ashtanga Vinyasa Yoga, do Patabi Joyce. Iyengar Yoga, do Iyengar. Ambos discípulos do mesmo mestre criaram duas formas de ver o yoga bem diferentes. Shivananda, Kuvalayananda, Yogananda, Iyengar e Joyce, eles não professam os mesmos yogas. Tem nomes diferentes porque eles percebem o yoga diferente. E isso não é ruim. E o que eu estou querendo colocar aqui, antes de fechar meu rolê, pare de tentar buscar e perder tempo numa ancestralidade que nunca existiu como era de ouro. O yoga sempre foi plural, o yoga sempre foi nomádico de nômade. E há alguns pequenos fascistas mais autoritários, mais conservadores, que buscam essa essência e conseguem convencer pela força, pelo autoritarismo, que é algo muito forte entre os fascistas, e não são todos, conservador não é sinônimo de fascismo, mas há muitos yogis no Brasil que exercem esse pequeno fascismo, que não conseguem conviver com o diferente. Eles querem homogeneizar tudo. Então, federações, alianças de yoga têm na sua verve, ou pode ter um potencial gatilho de buscar uma homogeneidade nos diversos e plurais tipos de yoga que existem no Brasil. E para mim isso é empobrecer o yoga e não enriquecer. Há um exemplo disso claro acontecendo agora na comunidade Duque de Caxias, zona norte do Rio de Janeiro, na apropriação única até hoje que eu tive contato do funk, do movimento hip hop, junto com o Kemet Yoga, para quem não sabe, uma linhagem, uma versão, uma escola, uma tradição de yoga que entende yoga advindo do Egito
e não da Índia, de primeira forma. Começa no Egito e depois vai para a Índia. Portanto, o yoga é negro. Então, há em Duque de Caxias hoje, o hashtag Yoga Marginal, apropriando a cultura do Morro Carioca com o yoga negro, que é Mekti Yoga. Você pode olhar para isso, nossa, nada a ver, que loucura isso. Eu olho com isso e falo assim, nossa, que coisa linda, que espetáculo, enche os meus olhos de brilho, porque eu não vejo isso algo depreciativo. Eu acho isso enriquecedor, porque quanto mais tipos de yoga surgirem, mais a singularidade do yoga surge. E se há alguma essência no yoga, na minha perspectiva, é a sua pluralidade. Haja vista Patanjali, que provavelmente viveu num espaço, numa geografia, numa cultura, num contexto, no qual existiam infinitos tipos de yoga antes da dominação védica, e o que faz um sacerdote brahmane, portanto conservador? Pega todos eles e sistematiza em 196 pequenas frases o conhecido Yoga Sutra, que você hoje fala a Bíblia do Yoga. Livro fenomenal, tem que estudar, filosofia irada, mas entenda o quanto nós estamos sendo subjugados por apenas uma versão do yoga dentro da perspectiva plural que ele sempre existiu. E amarrando a minha ideia para passar para vocês, responderem perguntas que por acaso venham a acontecer, onde está o yoga original? Ele não existe. O yoga é sempre múltiplo. E você poderia ter coragem de construir o seu próprio yoga ao invés de vir carregando como um cabelo valores e morais de um yoga que não é seu. Então eu amarro com a minha primeira fala, porque alguns yogas, então, desejam a servidão humana de copiar, ser um replicante de uma escola de yoga e tentar se encaixar a vida dele a ela, e não produzir o seu próprio yoga para que o yoga, então, seja plural e seja singular para a sua própria vida. Porque é preciso ter muita coragem, algo que alguns yogis no Brasil ainda não conseguiram desenvolver, ou não se sentem legitimados, e nem talvez seja a primeira vez que pense, por que eu não posso montar o Silva Yoga? Porque existe uma massa totalitária, uma massa de pequeno fascista, que vai aplacar em cima de você, dizendo o que pode e o que não pode do yoga, como se fossem eles os detentores do saber original do yoga. Eu espero que tenha contribuído com algo e eu fico aqui aberto para as questões e a gente pode multiplicar mais as nossas indagações aqui juntos. Professor, muito bom. Professor, eu queria antes termos perguntas aqui mesmo, você me ouve bem? Está me ouvindo bem aí? Muito bem, perfeito. Antes de entrar com as perguntas, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais, porque realmente essa questão vamos falar do endeusamento ou do Patanjali em si, claro que é uma escritura importante, nós temos... Eu acredito que dos cursos de formação de que eu tenho contato, todos eles usam, ou pelo menos a maioria deles usam o Yoga Sutra como base, e ele era um Brahmane de alta casta, e uma casta que a gente sabe completamente avesso a estruturas menores de sociedade, e a gente por muito tempo, bom, não a gente no geral, mas a gente acabou colocando ele como o topo de uma montanha, né? Essa informação que você traz, essa colocação que você traz, ela é bastante importante em relação a não monopolizar o yoga no Yoga Sutra, né? Dar a sua devida importância, mas não tê-lo como única via, não é? O yoga, ou eu prefiro chamar, e eu faço isso no livro Yoga Malandro, o título do livro é justamente isso, né? Porque o yoga, eu vou tratar do yoga na América Latina, especificamente no Brasil, nesse livro, é uma compilação do meu mestrado até o meu pós-doc. O Yoga Malandro, esse nome é justamente porque essa antropofagia que os brasileiros têm na sua cultura enraizada. Então, o yoga, ele é um ordenador de realidade. O yoga, ele não visa e nunca visou acabar com o Maya. Se o yoga tem algum objetivo, que é uma palavra que também não gosto, nem essência, se tem alguma proposta do yoga, não é acabar com o Maya, as ilusões da vida. Eu costumo sempre dizer, alguém sem nenhuma ilusão para viver é um desiludido, está tomando antidepressivo. Você precisa de uma ilusão para viver.
E o yoga é mais uma delas. Agora, você pode viver replicando um ordenador de realidade que outro criou, e se for bom para você, tanto quanto bom. Eu sou devoto de Sai Baba, eu sou, sei lá, do Osho, ou do Yogananda, e eu adoro. A minha vida é muito melhor com isso. Tanto quanto bom. Meu irmão é pai de santo. Ele rege a vida dele, ele ordena a vida dele, trocando ideia com o orixá. O yoga, por exemplo, num curso de formação para ser professor de yoga, invariavelmente são 1 ano de alguém ensinando você como olhar o mundo pela ótica do yoga. Não sei se eu me faço entender. O Yoga Sutra tem sido o principal livro, a principal filosofia para fazer você entender o que o yoga tem como proposta, mas não é a única. Entenda. Hatha Yoga Pradipika, Geranda Samhita, Shiva Samhita e outros livros desse período medieval, chamado Hatha Yogico, ele se sustenta sobre as suas próprias pernas. Ele não é uma preparação para o yoga de Patanjali. Olha que interessante. Frase comum em todos os cursos de formação de yoga no Brasil. Todos não, alguns. Talvez não de vocês aqui, pessoas esclarecidas e inteligentes. Mas é uma frase comum entre o yoga no Brasil dizer que o Hatha Yoga prepara para o Raja. Vamos tentar desmembrar essa frase. As posturas corporais, os mudras, os mantras que eu realizo, os asanas, os pranayamas, são apenas uma preparação para eu, então, ir para o yoga real. Raja Yoga, yoga real. Quem é que escreve e constrói o yoga real? Um sacerdote brahmane, que está onde? Na alta casta. Isso é um pensamento colonial que você, em 2020, replica por 2000 anos. E é muito comum os yogis falar, nossa, o cristianismo, nada a ver, queimaram bruxas, queimaram mulheres, pensamento retrógrado. Você repete um pensamento muito parecido, mas não advindo do cristianismo, mas advindo de uma outra instituição religiosa muito maior em milênios de vida do que o cristianismo, que é o hinduísmo. Isso não é o ruim. O ponto nevrálgico da minha fala é você ser ignorante disso. Então, o yoga não visa acabar com o Maya, a ilusão da vida, as ilusões da vida, mas acabar com a tua ignorância, a vidya, com a tua alienação. Não é à toa que ignorância é considerado um veneno, um obstáculo, ou klesha. Advindo da ignorância, comportamentos de apego, aversão, medo e orgulho, ou uma falsa identidade sobre si mesmo. O último klesha é perfeito. Uma falsa identidade sobre si mesmo. E aí você que passa 4, 5, 6 anos estudando na Índia, por exemplo, aprende uma língua que ninguém mais fala, volta para cá, cosplay de Brahmane, cordão branco, mamila aparecendo, e você acha que tem um grau distintivo superior a um outro yogi no Brasil que não teve o mesmo tempo de estudo ou a qualidade de estudo que você teve lá. Isso é um pensamento pequeno fascista. Não estou dizendo que todos os brahmanes pensam assim. Eu estou dizendo que é muito comum entre yogis brasileiros fazer essa incursão na Índia e voltar de lá achando que faz parte de uma linhagem superior. O mesmo pensamento retrógrado de alguns brahmanes indianos que, por exemplo, não apertam a mão de um intocável ou de um açougueiro na Índia. Isso é um pensamento pequeno fascista. Não há nenhum argumento que você consiga me convencer que isso é normal. Eu achar que tenho uma superioridade sobre outro pela minha vestimenta, pelo meu nascimento, por graus iniciatórios que eu tive, ou por um nome que eu coloquei Ananda no final. É disso que eu estou falando. Os yogas no Brasil, como yoga marginal, Gandhi Yoga, Acro Yoga, yoga restaurativo, yoga terapia, Swasti Yoga, são tão quanto importantes e legítimos quanto qualquer outro de qualquer outro estirpe. É disso que eu estou falando. Libertar yogis no Brasil e yoginis desse pensamento servil a algumas tradições de yoga que se dizem, ou se vendem, ou se venderam como superiores à outra. É disso que nós estamos falando. Se yoga, então, visa a libertação humana, que comece a se livrar, então, dos próprios yogis pequenos fascistas. Muito bom. Eu posso entender assim, professor, que eu, como professor de yoga, eu tento ensinar o meu aluno a estar livre, a se compreender livre no meio
dessa situação toda e não enxergar o yoga pela minha ótica. É entregar a ele a liberdade de lidar com as tretas da sua família, com o seu trabalho, com as suas relações, e não pela minha ótica de como o yoga seria. Tá certo? Uma das definições que eu mais gosto de guru ou guru é aquele que indica o caminho, ou ilumina, blá, 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 blá. Não é aquele que pede para o discípulo copiar a vida dele como um cosplay. No budismo, no cristianismo, seja em qualquer espiritualidade. Um falso profeta, um falso sacerdote é aquele que exige que seus discípulos sejam iguais a ele. Isso vai de encontro a algo que é uma essência entre os seres humanos, que é a sua pluralidade, porque aí eu posso viver a minha própria singularidade. Essa ideia de que você copie o yoga como você aprendeu da tradição, repetido isso, fica um yoga homogêneo. Isso é o princípio da eugenia, brother. Todo mundo branco, todo mundo igual, todo mundo loiro, todo mundo de olho azul, e eu transformo o principal Deus da religião dominante no Brasil por muito tempo, o cristianismo, que é um cara negro colocado no altar loiro de olho azul. Repetimos a mesma coisa, com esse discurso servil de ficar replicante de forma de dizer, você não comentou corretamente o Yoga Sutra. Não tem problema de você não gostar de um tipo de yoga. Nossa, eu acho o Swastika, o Ganja Yoga, o Beer Yoga, o Pet Yoga, para ser mais provocativo, uma aberração. É total direito seu não concordar com alguma perspectiva de yoga que não seja igual à sua. Mas você não tem o direito de aniquilar uma expressão de yoga porque não é igual a você ou porque você não gosta. Isso é típico de uma criança no supermercado querendo Nutella e a mãe não compra. Isso é típico de um pensamento pequeno fascista tão comum entre nós na sociedade brasileira hoje, e eu não preciso gastar palavra para explicar que nós estamos vivendo uma era bem difícil, com Damares, o secretário de Educação muito louco, e dentre outros malucos que nós temos aí no Congresso. Nossa, se a gente for falar de política, olha, eu vou te dizer, viu? Nossa. Professor, temos perguntas. Yoga é política. É verdade. Estamos inseridos até o pescoço, né? Sempre foi. Desde muito tempo. Ó, temos um questionamento aqui. O primeiro, Ricardo Teruel. Vou colocar na tela. Professor, você poderia explanar algo em relação ao dia de hoje, reconhecido pelo Unesco como útil? Vejo quase um espelho do reconhecimento dos ingleses quanto ao yoga científico lá atrás. Ricardo Teruel. Totalmente possível pensar assim, Ricardo. E para ficar no Brasil, houve um dos yogis no Brasil aqui que se pensa tão importante que queria instituir o Dia Internacional do Yoga com a data de nascimento dele, né? Sim, Teruel, é possível você pensar essa data, né, como um pensamento colonial, né, britânico sobre isso. Mas eu gostaria de trazer algo que talvez não seja tão comum no nosso pensamento, é de que esse movimento de levar o yoga para fora da Índia foram os próprios indianos. Em 1868, se eu não me engano, começa a colonização britânica, que vai acabar em 1947. O Índia, então, vira colônia da Grã-Bretanha. Começa a existir um movimento na Índia, na virada do século XIX para o XX, chamado de Renascença Indiana. Ramakrishna, Vivekananda, o Gandhi é o final desse movimento, que lutava pela independência da Índia. Era um movimento nacionalista. E eles usam o yoga como bandeira para mostrar para o mundo como o yoga, dito pelo seu colonizador britânico, protestante, algo supersticioso, mágico, menor intelectualmente, assim como os jesuítas fizeram com a cultura indígena brasileira. Os yogis, então, usam o yoga, mas utilizando a fonte de verdade, vamos colocar entre aspas isso, que é a ciência, para os britânicos, e levam o yoga para laboratórios científicos para provar pela própria ótica científica, ainda entre nós, pensado como a forma de produzir conhecimento,
para mostrar que o yoga é tão benéfico. E é tão comum hoje, então, as pessoas citarem papers acadêmicos para mostrar que a área do cérebro é repercutida na meditação, tal asana é bom para dor de cabeça, tal meditação é bom para melhorar, sei lá, a fibromialgia. Esse tipo de recurso que nós, professores de yoga hoje, usamos com puto orgulho, fez parte de um movimento nacionalista que começou com os indianos para exportar o yoga para fora da Índia como bandeira do seu nacionalismo. Então, é possível pensar, como você colocou, o yoga e esse Dia Internacional do Yoga como uma, tipo assim, a Grã-Bretanha cravando, né, uma bandeira, dizendo, olha, fomos nós que mostramos a Índia para o mundo, mas também é possível pensar pela ótica do indiano, que lutou pela sua independência, que o yoga conseguiu se mostrar a Índia para o mundo inteiro. Tanto que hoje, no Brasil, em rede nacional, como nós estamos agora aqui, nós estamos comemorando o Dia Internacional do Yoga, falamos do Yoga Sutra, um livro seminal do século II a.C., falamos de sacerdotes brahmanes. Então, assim, deu certo também. De uma certa forma, nós estamos conversando e divulgando a Índia para o mundo. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui, ouvindo a palestra, conversando comigo, o César, faz viagens periódicas a Varanasi, a Nova Delhi, a outros locais da Índia, e leva a sua grana para os indianos bancarem a tua fé no yoga. Maravilha. O Ricardo ainda continua com o segundo questionamento, ó. Levando em consideração que são 6 darshanas na Índia, existem apenas o reconhecimento do yoga como útil, uma filosofia reconhecida pelo Unesco? Cara, quem ganha é quem conta a história. E o Sankhya perdeu. Mas olha que interessante, o Vedanta que perdeu, a partir dos anos 2000, especificamente no Brasil, começa a ganhar uma força gigante. E é tão grande que hoje, muitos dos vedantinos no Brasil tentam vender uma ideia de que o Vedanta é a filosofia do yoga. E nós, com uma mentalidade servil, muitas vezes, ignorante, ou em avidya, compramos essa ideia. E nós não conseguimos ainda, no Brasil, compreender que o Hatha Yoga é uma filosofia completa, sustentada pelas suas próprias pernas, e não precisa dever para mais nenhuma escritura. Ele sozinho se sustenta. Isso é algo muito interessante também de ser pensado. Por que o Unesco não reconhece o Sankhya, não reconhece o Vedanta, não reconhece outros darshanas? Porque os yogis, ou os indianos, no período da Renascença, preferiram vender o yoga. Por quê? O yoga é muito mais plástico, brother. Vende o Vedanta aí. Como é que tu vende o Vedanta? Alguém parado lendo um livro? Vai ter muito mais like, alguém de cabeça para baixo, fazendo posturas acrobáticas. E isso não é demérito. Isso é marketing. Oh, mas o marketing não tem nada a ver. Cara, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Eu gostaria de pegar meu yoga malandro e ter um marketing que a Bíblia teve. Boa. Ó, pergunta de Atmaon. Roberto, fale sobre a teoria de uma vertente mais tântrica do que o yoga original seria a criação do deus Shiva. Essa é uma teoria de alguns historiadores, e não é tão nova, né? De que é daí que De Rose vem com o yoga pré-védico, entende? Que existia antes de Patanjali, não do nascimento, mas antes de Patanjali sistematizar o yoga, eu comentei rapidamente aqui no início da minha fala, existia uma pluralidade de yogas. Para ficar isso claro é o seguinte, tenta imaginar as tribos ameríndias do Brasil, as indígenas. Por mais que a gente entenda, e olha, nós brasileiros, hein, a gente estudou isso na escola, a gente acha que todos os indígenas brasileiros, do litoral todo do Brasil, lá de os charruas e os minuanos do sul do país, até lá em cima, os tapajós, ou os bororos de Mato Grosso, é tudo igual, é tudo índio, mas não são. Bororo, Tapajó, Tupiniquim, Tupi, Tupinambá, os Carijós de Florianópolis, os charruas, os minuanos, cada um deles podem ser considerados o mesmo tronco tupi, mas são tribos
absolutamente singulares, com seus próprios cânticos, próprios cortes de cabelo, próprios danças circulares, sei lá o quê, próprias religiões, próprios deuses, própria forma de enxergar o mundo, a gente chama de cosmologia. O que fez os jesuítas quando vieram aqui? É tudo tupi. E fez com que o Deus deles fosse um só. O que fez Patanjali é uma teoria que você está levantando aqui, que existe e no qual eu também concordo. Talvez existisse uma pluralidade de yogas, e uma delas era a divina do Tantra, no qual Shiva é o criador do yoga, e é tão forte essa perspectiva que mesmo com Patanjali, ainda nós do yoga entendemos o Shiva, o Deus criador dele. Então, e olha só, o grande Deus, vamos colocar assim, dentro do panteão hinduísta, é Brahman. Só que olha que maluco, mesmo com isso tudo, a gente ainda entende que Brahma, Vishnu e Shiva é uma trindade, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma construção colonial dos britânicos que vão colonizar a Índia e precisa unificar a pluralidade do hinduísmo ou do brahmanismo de uma forma entendível por eles. Eles comparam. Assim como o Deus dos indígenas do Brasil todo é Tupã. Então, essa pluralidade de yoga, talvez tenha existido um tipo de yoga, advindo do Tantra ou algo similar a isso, que tem uma matriz provavelmente matriarcal e não patriarcal, como é o Império Védico, só tem Deus homem. Tanto que você sabe que Shiva é casado com Parvati, mas a gente não entende que Parvati também pode ser vista como Durga, que é negra, que é uma mulher muito louca, segurando cabeça de homem decepado, sentada em cima de uma besta fera, e que dá luz a 2 filhos. O mais conhecido, Deus da sabedoria, é o Exu Mirim do Yoga, é o Ganesha. Só que Shiva com Parvati, ou Durga, tem um segundo filho, que é Skanda, um dos nomes deles, que é o Deus da guerra, brother. É o Deus do conflito. É um Deus tão forte que substituiu Indra, que é um Deus anterior. Era o principal Deus do panteão védico. Então, entenda, pensando no mito e puxando com essa pergunta, os frutos do yoga, já que são filhos de Shiva com Durga, é a sabedoria, portanto, te afastar da ignorância, a vidya, mas é também o conflito. Ou seja, se não ficou claro para você ainda, o fruto da prática do yoga, da vida de yoga, é sabedoria, mas conflito. Conflito significa pluralidade, significa morrer e nascer constantemente. O yoga não nasce de Brahman, que é perene, perfeito em si mesmo e não se modifica, é imaculado. Não, é Deus de um cara, é filho de um cara muito louco, casado com uma outra muito louca, que dá filho ao Deus do conflito e da sabedoria. Então é muito claro que havia uma pluralidade de yogas no qual vai sendo sistematizado para uma vertente só. E aí casa com o início da minha fala de resgatar, então, essa verve subversiva e revolucionária e plural do yoga e parar de ficar buscando uma essência perdida, porque você fica, então, igual um cristão que não vive essa vida, mas fica esperando uma vida na frente, que é perfeita. É o Kaivalya. O Kaivalya, para muitos yogis brasileiros, é tipo o céu cristão. Então, muito possível se pensar o Tantra influenciando muito essa vertente mais corporal e amoral do yoga. Essa coisa, o Tantra da esquerda e da direita, é mais um discurso moralista. Se você for pensar assim, o Tantra da mão esquerda é tipo a Kimbanda, né, da religião afro. Você não sabe, joga no Google aí. São pessoas que são amorais, né? Fazem o que o desejo delas impinge elas a realizarem. Espero ter contribuído com a minha pergunta e ajudado na discussão. Você chegou a falar até dessa perspectiva de imanência e transcendência,
né, agora no finalzinho da tua fala. Agora, trazendo para de uma forma contemporânea, yoga contemporâneo, pegando isso tudo, eu lembro de analogias suas, claro, que você traz em relação a usar o yoga como uma caixa de ferramentas. Você usou uma analogia de como como, imaginando que nós estivéssemos numa floresta e abrindo então uma clareira, e que o yoga seria essa caixa de ferramentas. Você poderia falar um pouco sobre isso, professor? Claro. Para ficar bem claro e bem pedagógico, eu vejo, e é uma forma bem simplificada, eu vejo dois yogas no Brasil, vamos colocar assim. Um yoga que é esse yoga replicante, é um yoga, então, sedentário, porque ele se movimenta muito pouco. São os yogas construídos por sacerdotes, aqueles que se dizem representantes de uma linhagem e tradição. Muito fácil você identificar. Talvez tenhamos alguns aqui entre nós agora. São yogis que não se permitem criar coisas novas, porque ele já entende o yoga perfeito em si mesmo e não tem nada para mudar. Qualquer tipo de modificação é uma deturpação, é uma heresia. Palavra do cristianismo. Segundo tipo de yoga, que é esse que você cita, no qual, em vez de você entender o yoga como um ordenador de realidade pronto, ele é apresentado como uma caixa de ferramentas, no qual você vai utilizar essas ferramentas, é uma analogia agora, beleza, Guattari, como uma máquina de guerra contra os sedentários. Esse segundo tipo de yogis são os yogis nomádicos ou yogis nômades. Aqueles, então, que não estão atrás de uma trilha, de um caminho a seguir, de um guru. É aquele cara que viaja para a Índia e fica em busca de um guru no restaurante. Qualquer um que se apresenta, ele vai lá e toca o pé e faz um monte de oblações. Estou sendo exagerado e provocativo de propósito. Esse tipo de yogi, que não busca o caminho do outro, eu gosto de usar uma outra metáfora. Em vez de ficar nessa coisa batida, qual é o caminho do yoga, mestre? Que caminho eu devo seguir? Qual é a trilha que eu vou seguir? É você, com as suas próprias mãos, arregaçar as mangas e arrancar árvores, folhas daninhas, enfim, abrir uma clareira. Então, em vez de você continuar andando igual um louco, de forma errática, de errância, é você parar, deixar de ser um cuzão, como Arjuna, e abrir uma clareira na floresta da vida, aonde você está angustiado com esse mal-estar, essa coisa presa na sua garganta. Abrindo uma clareira, entende a metáfora? Eu consigo olhar fora daquela mata fechada e falar, tô de boa. Se aparecer alguma coisa que pode me afligir ou me afrontar, eu consigo ver de longe aparecendo. É muito mais subversivo e revolucionário isso do que você ficar procurando trilhas que outros já trilharam ou estradas que outros já pavimentaram. Porque pode servir para você, mas pode não servir. A chance da trilha de outro não servir para você é gigantesca. E aí você fica se sentindo culpado porque não consegue meditar, porque a postura é difícil. Eu tenho certeza que uma das frases que vocês mais ouvem como professor de yoga é o aluno parar de ser seu aluno porque essa postura é muito difícil, eu não consigo meditar. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você construir um yoga que habilite os seus alunos a construírem eles mesmos uma clareira na floresta da vida e usar o yoga que você está vendendo, que você está mostrando para ele, como uma caixa de ferramentas, no qual ele em casa, quando vai viajar, só não vai para Atibaia, ele conseguir pegar os kriyas, os mantras, os asanas, e ele utilizar para benefício próprio da vida dele. E não tenha medo que ele vai te largar porque ele aprendeu a praticar yoga. Isso é um pensamento pequeno fascista, de cuzão, de cagão. O yoga é para libertar, né? O último capítulo, Kaivalya. Por que você quer os alunos ficarem em volta de você? Porque ter discípulo é bom, né? Você começa a se sentir melhor do que os outros, né?
e aí você se torna um pequeno fascista. Vai ter um momento que você vai entender que o seu yoga, tá ajudando tanta gente, né? Então eu vou construir um curso para formar novos yogis. E aí eles vão ser replicantes da minha visão do yoga. Tá pegando rolê ou não? Ou eu tenho que te pegar pela mão e explicar melhor? Então o yoga com uma máquina de guerra, o yoga com uma caixa de ferramentas, que não organiza a sua vida de fora, mas que possibilita você a organizar a sua vida de dentro. Porque se o yoga não estiver resolvendo os problemas da sua vida, meu amigão, tá resolvendo nada, vai procurar outra coisa, tá fazendo pilates. Boa. Professor, perfeito. Temos tempo. Você tem tempo para mais uma? Pode ser? Tenho sim. Aqui. Marina. Professor Roberto, qual é a sua opinião sobre incluir uma disciplina de yoga na grade curricular dos cursos de educação física? Professor Roberto, tem um monte de gente falando assim, isso, tio Beto, ela entrou mais, né, educado. Professor Roberto, achei bonitinho. Marina. Olha, Marina Tadelli, é uma pergunta muito, muito bacana. Eu acho que me fizeram uma ou duas vezes só essa pergunta. Ela faz perguntas maravilhosas, ela sempre... Eu tenho medo, Marina, de que a inclusão do yoga, eu ia falar prática, poderia falar filosofia, dentro de um curso de educação física, possa reduzi-lo demais. Então, teria que ter um cuidado muito grande para não se ensinar, e eu tenho certeza que descambaria nisso pelos meus 10 anos de educação física, no mero replicar de asanas. Agora, por outro lado, Marina, e aí o yoga, então, para completar a primeira parte, o yoga poderia se transformar o que é hoje a acupuntura. A acupuntura tem no último ano dos que vão ser futuros médicos na USP, por exemplo. Mas ninguém estuda ninguém estuda meridiano, como uma chinesada estuda, por exemplo, né? Eles vão estudar assim, olha, colocando a agulha nessa região do corpo, 68% do grupo controle melhorou a enxaqueca ou a cefaleia nível tal. Será que é isso que nós queremos, colocando yoga na grade curricular de educação física? Eu adoraria dar aula de yoga para futuros professores de educação física, mas eu ia montar os 6 primeiros meses, por exemplo, só a filosofia do yoga, sem quase nenhum tipo de postura, ou se desse uma aula, não seria para eles ficarem lá fora fazendo bonequinho, coisa típica de professor de educação física, né? Fazer aqueles bonequinhos imitando as posturas. Então, a minha pergunta é, o yoga na educação física entraria como mera técnica física ou entraria com toda essa filosofia e a fisiologia sutil? Dificilmente entraria prana, kundalini, chakra, nadis dentro do currículo de educação física, porque a gente não pode esquecer que educação física é uma ciência, e a ciência não consegue explicar nada do yoga. Explica aí, sei lá, 5, 10%, áreas cerebrais, nível de fibra muscular, isso é nada perto do yoga. Eu preferia muito mais que entrasse pilates, não yoga. Muito bom. Muito bom, professor. Olha, a gente já está com 53 minutos de live, eu quero, antes de encerrar, de passar a bola para ti, para você falar dos cursos do livro que saiu ontem, Yoga Malandro. A capa tá belíssima, adorei aquela com óculos assim, sentado de perna cruzada, eu achei maravilhoso. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui, que mandaram perguntas, e você que esteve por aí também, que esteve só expectando, né, só observando. A Débora Rodrigues, Marina, que acabou de perguntar, Atmaon, o Ricardo Teruel, a Débora Rodrigues, que estava rindo aqui, cosplay de Brahma é muito bom. Lorelli, Kika Laranjeira, Juliana Mello. Você tem um público enorme, professor. Bruno Serrano Luca, meu querido amigo. Como é que é seu, cara? Andréa Ganga. O canal é seu, porra. Ana Castilho, minha cunhada. Muito bem.
Professor, fala para a gente da sua plataforma EAD de cursos, do Spotify, do SoundCloud, do site, do YouTube, do tudo, por favor. Só rapidamente, Débora Rodrigues, a filosofia nunca abraçaria o yoga como filosofia oriental, nunca. Ou nunca é muito tempo, né? Mas hoje eu não vejo nenhuma chance da filosofia abraçar o yoga. Então, para quem não conhece, né, meu nome é Roberto Simões, eu edito o site yogacontemporâneo.com e também o podcast Yoga Contemporâneo. Em qualquer tocador de podcast você vai encontrar Yoga Contemporâneo, pode escrever. Há cursos inteiros gratuitos em podcast lá. É onde se concentra o maior número do meu trabalho, porque eu estou há quase 10 anos produzindo conteúdo digital em podcast. E faz 1 ou 2 meses eu comecei com um canal no YouTube também, Yoga Contemporâneo. Há muitos vídeos lá, de graça, para contribuir com esse tipo de perspectiva do yoga, que não é a biomédica, que não é a exegética, aquela que se debruça sobre os textos sagrados do yoga, 2 áreas importantíssimas, mas é uma área que pouco se discute no Brasil, é a área das humanas do yoga, ou seja, a sociologia, a antropologia, a história, investigando o yoga, sobretudo o que mais me move, o que mais dá tesão no meu objeto de estudo é o yoga no Brasil, América Latina e Brasil é o que eu estudo nesses últimos 10 anos. E também eu tenho uma plataforma EAD, que eu lancei já faz 2 anos, é uma plataforma de cursos EAD, somente sobre yoga e meditação, de baixo custo, cursos de 15 pila por mês, se não conseguir pagar, me escreve em inbox, dou um cupom de desconto. Ali eu tenho uma dezena de cursos, é uma plataforma orgânica, está sempre com curso acontecendo. Eu lancei ontem, junto com o lançamento do meu novo livro, chamado Yoga Malandro, Liberdade, Ficções, Liberdade e Sofrimento e outras ficções brasileiras, eu lancei o curso EAD do livro, Yoga Malandro. E lá também tem um curso que é o que mais se acessam, é o curso do meu primeiro livro, que eu lancei há mais de 10 anos atrás, chamado Neurobiologia e Filosofia da Meditação. É um livro que eu escrevi com meu colega Marcelo Arias, que foi fruto do meu TCC, tese de conclusão de curso da minha especialização em yoga, quando eu fiz a minha formação em yoga ainda com Marcos Rojo e em fisiologia em Santos. Então eu convido todos vocês a participarem. Primeiro dê um like aqui no canal do César, depois vão visitar meu site Yoga Contemporâneo, também o meu podcast, também a minha plataforma AD, dá uma olhada nos meus cursos lá, e o meu YouTube. Dá um curtir lá, me faz chegar logo em 4 mil inscritos para conseguir produzir mais ainda produto digital e conseguir disponibilizar isso, curso para vocês de graça. Para eu começar a ser monetizado, eu consigo jogar curso lá de graça porque eu vou ganhar por fora. Me ajude a sobreviver no capitalismo de forma subversiva e revolucionária. Subversiva e revolucionária. Eu gostei muito do título do livro, que é bem provocativo, né? E outras ficções. Eu acho isso maravilhoso. Isso é uma coisa que eu gosto de colocar, porque esse senso comum, como a gente já falou aqui, do yoga acabar com as ilusões da vida, né? Então, me leva a pensar que o yoga não é ilusão, né? O yoga está acima. Isso é uma coisa muito louca, né? O yoga te ensina a acreditar em chakra, kundalini, prana, que é real para você, e é real mesmo, mas é real porque você está ordenando a sua realidade, né? Com essa ficção, que é linda, é maravilhosa. Meu irmão ordena com outra, minha mãe, que é católica, ordena com outra, a monja Koen ordena com o budismo. Então, você faz mesclagem com várias, eu tenho certeza. Então, essa pluralidade do brasileiro, de colocar Oxalá junto com o mestre Neu e Shiva no mesmo altar, isso para mim é lindo, né? Isso não é uma heresia, isso é a alma do brasileiro. Então, volto a reiterar, visita meu site, convido vocês a lá. E o livro, assim como as minhas falas aqui que vocês perceberam, é provocativo para fazer você sair da sua zona de conforto, no melhor acepção da palavra. Sair dessa zona que, eu sei tudo. Isso aqui significa isso. Não. O yoga surge justamente para desterritorializar você, tirar o teu chão. E quando você acha que está sentindo que é muito foda, lembre do último klesha, que é o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. Isso é um klesha, isso é um veneno.
né? Então, o yoga quer acabar com a tua ignorância e não com as suas ficções. As utopias são lindas, mas ver uma utopia de forma alienada te encaminha para a tua vida ser servil e se projetar a ser um escravo de um ordenador de realidade de outro, que provavelmente vai tomar o teu dinheiro, vai tomar a tua alma, vai tomar a tua energia e vai transformar a sua vida aos moldes do que ele acha que é perfeito em si mesmo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Estamos com uma hora já. A gente poderia ficar aqui o dia todo falando. Nós temos muito assunto, não é verdade? Esse assunto gera desdobramentos maravilhosos para a gente, para cair algumas ideias equivocadas, e sempre é assim quando a gente ouve o professor falando. Te chamo muito de Beto, tio Beto. Acho isso engraçado. Professor, quero agradecer o senhor muito pela proximidade, por responder de uma forma tão rápida, ser tão acessível, e eu sou suspeito para falar. Muito obrigado, professor, mesmo. Feliz Dia Internacional do Yoga para ti, e sei que você também tem um dia longo aí com lives e com outros compromissos. Muito obrigado outra vez. Agradeço você também que esteve aí assistindo. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para ver quando nós vamos ter vídeos com convidados novos. Hoje teremos mais alguns. O dia está cheio de pessoas especiais, de referências no yoga no país, como o professor Roberto Simões, a quem eu tenho o prazer de estar me despedindo agora. Professor, muito obrigado. Muito bom dia. E eu aguardo meu livro autografado aqui em São Paulo, hein? Não vai escapar, não. Fechado. Um abraço. Muito obrigado, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Eu agradeço.